Olá, eu sou a Inês. Olá, eu sou o Carlos. E bem-vindos a mais um episódio do Geek Hub. Neste episódio voltamos a falar de Doctor Who. Neste caso, das temporadas 8 a 10, em que o Doctor é interpretado por Peter Capaldi. Ainda com Stephen Moffat como showrunner, que serão as suas 3 últimas temporadas nesse papel. Estamos entusiasmadíssimos porque a nova temporada, ou a nova série, como eles dizem, de Doctor Who já começou. E nós ainda não chegamos lá. É verdade. Daquilo que vimos, os episódios de Doctor Who que nós temos andado a comentar aqui são do revival de Doctor Who, chamado Doctor Who 2005, e esta nova temporada que começou em maio, aparentemente também é uma nova série à parte desta de 2005 que nós estamos a comentar. Pelo menos naquilo que temos visto no IMDb, nos indexadores, etc. É como se tivesse sido uma série à parte, com a recontagem das temporadas à parte. Vamos ver no que vai dar. Sim, mas estamos entusiasmadíssimos. Estamos, neste momento, no dia em que estamos a gravar, tínhamos parado já na 10ª temporada. Não, na 10ª temporada ainda é na 12ª temporada, já com a Jodie Whittaker. Os 2 primeiros episódios, creio eu, quando tivemos tempo, porque a vida é assim mesmo, quando tivemos tempo para gravar este episódio. Sim, andamos aqui um bocadinho a correr contra o tempo para ver se terminamos as temporadas com a Jodie Whittaker. Falta-nos esta e mais uma, penso eu. Sim, falta-nos esta temporada, 2 especiais pelo meio, uma temporada que é o The Flux e o último especial, e depois mais 3 especiais que saíram o ano passado no 60º aniversário, mais o especial de Natal já com o Ncuti Gatwa, e agora, eu já vi. E agora com a nova série. Andamos aqui a fugir um bocadinho de spoilers, mais tu que eu. Sim, eu sigo uma data de contas no Twitter que são fãs de Doctor Who, as contas oficiais de Doctor Who, não só da BBC como contas oficiais pelo mundo fora, e fiz multa a elas todas para estar spoiler free, porque quero vê-los contigo spoiler free. Eu estou a seguir as contas todas de Doctor Who na nossa página de Instagram do Geek Hub. Como não tenho problemas com spoilers, tenho visto alguns, tenho partilhado na nossa página de Instagram aqueles que acho mais engraçados. Estou com muita vontade de terminar estas 2 temporadas que nos faltam para começar a ver à medida que os episódios vão saindo. Sim, vamos ver se conseguimos chegar a tempo de ver os episódios todos antes que a série acabe de ser aired. Pelo menos ver o final. Sim, pelo menos ver o final ao mesmo tempo que toda a gente. Antes do final de maio não vai acontecer. A série também não acaba em maio. Sim, mas não vamos começar a próxima temporada. Sim, não vamos antes começar, do final de maio. Não vamos começar antes do final. É a vida. A vida é mesmo assim. Como não podia deixar de ser Wibbly Wobbly, Timey-wimey stuff, vamos começar por falar então do próprio Doctor, Peter Capaldi. O que é que achaste? Olha, gostei muito. É um Doctor diferente, apesar de manter o registro daquilo que é a personagem do Doctor, traz novas camadas, traz um Doctor mais emotivo, mais ligado às pessoas, mais sentimentalista e menos paizinho, não sei se concordas comigo. Mais ou menos. E mais louco. E tu? O que é que tu achaste? Ou o que é que tu achas do Peter? Eu acho que ele tem muito mais parecenças com o Doctor do Eccleston, porque é mais duro, é mais dark, é menos goofy do que os outros 2. Portanto, o Tennant foi o mais sério dos 3 antes do Capaldi. O Matt Smith era o mais brincalhão, mais goofy looking, embora a história dele fosse das mais sérias. O Capaldi tornou o Doctor ainda mais sério, embora sempre com as suas piadas e só as suas sobrancelhas contam uma história, como ele próprio diz várias vezes. Eu acho que a interpretação de Capaldi é genial, embora eu não tenha gostado do rumo que levou parte da história dele. Eu sinto que a história foi encurtada, precisava de mais uma temporada para se terminar em bom. Sim, eu também acho que sim. Mas iremos lá chegar. É quase como se o Capaldi de repente fosse o wise man, tal homem com quase 2000 anos, enquanto os outros eram a madman with a box. Exato. O Capaldi continua a ser um madman with a box, mas naquele sentido de eu, com a idade que tenho, já posso fazer aquilo que eu quero e já trago uma experiência de vida que trago para aqui. Ele tem um discurso com a Clara que vamos falar mais à frente, que demonstra muito isso. A lealdade para com os seus, não é que os outros Doctors não o tivessem, mas com ele traz uma profundidade diferente. O Peter Capaldi, ao ser um ator mais velho, acaba por trazer um aspecto físico àquilo que este Doctor vem representar, que é um Doctor com mais experiência de vida, em que as coisas que aconteceram na vida dele estão a ter mais peso naquilo que ele é.
e nós já tivemos a discussão no outro episódio, começámos assim um bocadinho a discussão sobre a Clara. Há um discurso que ele tem com a Clara em que a Clara atrai a confiança dele e ele se vira para a Clara pergunta-lhe para onde é que vamos a partir daqui, porque ela mentiu-lhe, ele descobriu, a mentira foi grave. E ele responde-lhe qualquer coisa do género go to hell. E now we go to hell. Now we go to hell. E a sensação que dá é que ele está a mandar embora. Ela diz que aceita e percebe e está a começar a ir embora da TARDIS e ele responde-lhe: o que é que estás a fazer? Não, estou a dizer que vamos mesmo ao inferno buscar na altura o Danny. E que ele lhe responde: achas mesmo que eu gosto tão pouco de ti ao ponto de me traíres, levasse a que eu te abandonasse? Quando eu falo de traz esta maturidade emocional que só alguém que já tenha vivido muito consegue trazer, é neste ponto. Traz o conceito de amor incondicional, e não estamos a falar de amor romântico, estamos a falar de amor para os teus, e traz um monte de conceitos que só alguém que já tenha vivido muito consegue compreender, ou consegue, nós devemos caminhar para lá, mas que os outros Doctors se calhar não tinham, ou não tinham tantos. Que isto vir num Doctor que também traz uma figura mais velha também ajuda a transparecer estes conceitos. Sabes que o Capaldi ter sido escolhido depois do Name of the Doctor não foi por acaso. Portanto, o Steven Moffat escolheu um ator mais velho, neste caso o Capaldi foi uma escolha brilhante. Sim, porque o Capaldi é um ator brilhante. Depois do Day of the Doctor. Porquê? Porque o papel interpretado pelo John Hurt seria... Foi incrível, exatamente. Mas seria o fim de quando aquele ser, que ninguém sabe o nome, se deixou de auto-intitular-se como Doctor, fez um ato terrível e depois voltou a ser chamado Doctor para se curar a si mesmo e tentar curar de novo o universo. Quando o Doctor do Matt Smith regenera no Capaldi, ele já sabia que nada daquilo tinha acontecido. Portanto, o Wise Man já tinha razão de ser. Já não era o louco que andava a fugir de mais uma loucura ainda maior. Portanto, ele estava puramente consciente de que Gallifrey estava seguro e que ele não tinha feito genocídio nenhum, e mais que isso, ele tinha salvo o povo dele. E agora sim, ele sentia-se seguro e sentia-se muito mais sábio e começou a se olhar muito mais para ele e para os seus. Mas não é só nesse aspecto que eu digo. Por exemplo, sabes aquela coisa que dizem que tu com o tempo vais perdendo algumas amarras e vais te sentindo mais confortável para dizer certas coisas? Tanto é que normalmente os avós, as avós, são um bocadinho mais desbocados. Tu tens isso com o Capaldi. Naquela cena em que a Missy e a Clara vão atrás dele, ele está no meio de uma arena. Sim. Numa arena medieval, e entra de óculos de sol, guitarra elétrica na mão, em cima de um tanque. E toca-te tocar porque I don't care. E é este espírito de dar valor ao que realmente importa na vida que eu gosto no Capaldi, que é a lealdade para com os meus and I don't care what other people think. Gostei muito desta combinação. Sim, foi muito bem feito. Pena terem, para além de ter sido curta a história do Capaldi, ter dado a volta que levou com a história do híbrido. Já lá iremos. Eu não gostei da história do híbrido, continuo a não gostar. Exato, foi muito mal aproveitado. Uma lenda que já vem de há quase 40 anos. É uma lenda do lore do Doctor Who. Já tem quase 40 anos. Podia ter sido melhor aproveitada. Estragaram uma personagem por causa disso, que levou a muitos fãs a não gostar dela. Eu, inclusive. Estou a falar da Clara? Estou a falar da Clara, exatamente. A Clara, a partir da regeneração do Smith para o Capaldi, eu deixo de gostar cada vez menos dela. Então, até ao final, até o Face the Raven é sempre em declínio, precisamente por causa da história do híbrido. E usaram mal um mito, podiam ter usado em tantas outras coisas novas, ou então pegarem coisas que faziam parte do lore já de 50 anos, 54 anos que tinha na altura em que eles escreveram essas histórias de Doctor Who, que podiam ter usado e não usaram. Foram escolhas criativas, ok? Mas isso ressentiu-se também nas audiências e nos fãs. Os grandes fãs de Doctor Who basicamente tremeram um bocado e deixaram um bocado a série um bocado abandonada na altura da Clara. Para além disto, gostei muito da relação que criaram ali do Doctor com a Missy, que depois iremos ir mais à frente. Sim. Que novamente voltamos a ver mais uma personagem que cresceu muito, amadureceu muito. Foram umas temporadas de quase despedida do
Steven Moffat de amadurecimento das personagens e abandonar o barco, que temos visto nesta temporada com a Jodie, que ficou bastante à deriva, mas notou-se um amadurecimento das personagens. Sim, eu creio que o Moffat queria encerrar Doctor Who com um caminho definido, muito certo, para quem viesse a seguir, pegassem tudo o que já havia para trás e dissesse isto é pré-definido e não vamos mexer mais e vamos pegar apenas em personagens e vilões recorrentes e vamos continuar daqui para a frente com coisas novas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. No próximo episódio iremos falar disso, como foi ou não aproveitado esse tipo de oportunidade. Ele inclusivamente foi buscar histórias do passado e introduziu-as aqui com aquele episódio. Eu estou a falar do passado de Doctor. Sim, eu estou a falar, foi buscar episódios de passado. Então temos um episódio em que temos o Doctor, o primeiro Doctor, com o Peter Capaldi. O último episódio, que é um especial de Natal do Peter Capaldi, que é Twice Upon a Time. A ação passa-se com o Peter Capaldi e o primeiro Doctor. Sim. Não com o primeiro Doctor propriamente dito, não com o primeiro ator, mas com alguém a interpretar o seu papel, que o senhor já morreu, infelizmente. Mas com cenas do primeiro Doctor. Mas com cenas com clipes do primeiro Doctor. O episódio está excepcionalmente bem feito. Sim. As transições cenas, até. As transições exatamente entre o original a preto e branco 4x3 para o glorioso formato a cores de 4K estão fantásticas. Foi uma realização genial. Provavelmente, para além do Day of the Doctor, o meu especial preferido a nível de realização. Tenho alguns que em história eu prefiro, mas ou Twice Upon a Time, mas em realização, em visuais, provavelmente é o segundo melhor que eu já vi. E sim, eles aproveitaram bastante e acho que o Steven Moffat fechou com chave de ouro com isso, a transição dele e a transição do Capaldi para a frente. Como Doctor, adorei-o, tal como gostei dos outros, mas lá está. Volto a falar na minha preferência, prefiro o David Tennant como Doctor, gosto muito das arcas do Matt Smith, o Capaldi estará logo a seguir esses, nas minhas preferências pessoais. Como Doctor prefiro o David Tennant, seguido do Peter Capaldi. Em termos de história, Matt Smith ganha, claro, não tem hipótese, mas ainda assim acho que estas temporadas vieram terminar uma data de coisas que estavam com um tique em falta e vamos falar disso mais à frente. Então agora aqui, em vez de fazermos como fizemos nos episódios anteriores, de falar de vilões e de companions, vamos falar um bocadinho à mistura, porque entre um vilão que não é vilão nem é companion, chega a ser um sidekick e vilão, mas depois já não é, mas depois é amigo, mas depois não é, as linhas começam a ficar blurred, que é a Missy, que já falamos. E porque não dá para falar de alguns vilões sem falar nos companions. Exatamente. Porque há alguns que são essenciais nas histórias, as histórias cruzam-se. Certo, não se consegue ir muito à frente na história dos vilões sem falar em pontos fulcrais dos companions e vice-versa. Sendo assim, começaremos a falar por Clara Oswald. Clara Oswald, a companion que já era companion do Matt Smith, que assistiu à regeneração do Doctor para a cara do Peter Capaldi e que no primeiro episódio, já falamos nós num episódio anterior do podcast, estava extremamente chateada com o Doctor por ele ter regenerado para outra pessoa. Sim. Diz-me o que é que pensas da Clara, agora que viste. Agora que vi tudo e que, tal como falámos, fui rever o episódio. E agora com a Jodie, com os companions da Jodie, percebi que faz sentido o que a Clara sentiu, que é, ninguém explicou à Clara que o Doctor, quando regenerasse, ia mudar de cara. A Clara achava que o Doctor regenerava e simplesmente iria ser a mesma pessoa, mas mais jovem. E não só o Doctor regenera numa cara mais velha, como o Doctor estava completamente louco. E ninguém preparou a Clara para aquilo. Okay. E isto é uma falha do próprio Doctor, que sabe que vai regenerar, está com a Clara e podia-la ter preparado para isso. Ele depois prepara com a questão da chamada, etc. Mas pensando do ponto de vista da Clara, que está sozinha a ter que tomar conta de um amigo que sempre foi... A relação foi ao contrário, foi mais ele tomar conta dela do que vice-versa. Sim. As vezes em que ela toma conta dele nunca é a este nível de tomar conta quase como uma criança, porque era assim que o Peter Capaldi estava. Ele estava extremamente confuso, dizia coisas que não faziam sentido. Quando gostas muito de uma pessoa, se a pessoa de repente tiver um problema físico, continuas a gostar dela. O problema é quando a pessoa de quem tu gostas muda na totalidade, muda o aspecto físico, muda a forma de pensar, muda a forma de agir, te começa a tratar mal. Foi um bocadinho aquilo que o Doctor fez quando regenerou. Se tivessem preparado para isso,
teria sido diferente. Aquela conversa com a Madame Vastra foi uma conversa em que a Madame Vastra a julga muito. Em vez de alguém tentar compreender a Clara e o que é que a Clara está a sentir naquele momento, e mesmo para o telespectador isso não é bem passado. Agora tive esta situação com a Jodie em que os 3 companions que ela tem, nenhum entende que ela já teve outro corpo e outra cara e estão todos confusos em relação a isso, porque ela não lhes explicou. Eu percebo porque é que vocês não gostam, porque é que muita gente não gostou desta questão do episódio dela estar chateada por ele estar com uma cara mais velha, mas eu entendo o que é que ela sentiu. Que é, ninguém a preparou para aquilo e mais do que isso, ela quer ajudá-lo, mas quando ela o tenta ajudar, não só está a ser mandada para trás por ele, como as pessoas à volta dela ainda a julgam por isso. E qualquer pessoa no lugar dela ia ter a atitude que ela teve. Esta é a minha opinião. Ok, a minha opinião. Eu compreendo o que queres dizer. Provavelmente, na situação dela, teria uma reação parecida, ok? Ele sim diz-lhe que aquele corpo vai mudar. Ele diz-lhe isso no Time of the Doctor. Eu vou ter outro corpo. Esta é a última vez que vês esta cara. Ele diz-lhe isso. Tu dizes que a Madame Vastra está a julgar. Não, a Madame Vastra não está a julgar. A Madame Vastra está literalmente a picá-la, a ver se ela abre os olhos. Daí a reação da Jenny quando a Clara explode e começa a resmungar à séria com a Madame Vastra. A Jenny começa a bater palmas toda entusiasmada de Jenny. Finalmente a Clara acordou e abriu os olhos para o que realmente se passa. Essa cena está genial. Adorei a descrição de como a Madame Vastra fala porque é que usa o véu. Eu não gostei da reação, de como escreveram a reação da Clara. É demasiado. Eu não gostei da forma como escreveram a Madame Vastra, por exemplo. Tudo bem, ok. Eu sempre achei a Madame Vastra um personagem fascinante. Ela diz que usa o véu não para esconder a cara, que esconde a cara dela, não para ser julgada, mas para julgar os outros. Isso para mim diz mais dela do que dos outros. Eu sei que tu não concordas, mas... Não concordo, mas pronto, são opiniões. A partir daí, a Clara tem um declínio. Aliás, não tem um declínio. A Clara continua a ser uma companion porreira. Tenta, tal como a Amy e o Rory, tenta levar uma vida dupla. Ela é professora, tenta ter uma vida social pouca e tenta ser companion ao mesmo tempo, o que torna as coisas um bocado confusas para ela. E depois arranja um namorado, ok? A partir daí, eu começo a desgostar da personagem da maneira como foi, ok? Eu não tenho nada contra a Jenna Louise Coleman, muito pelo contrário, acho uma atriz incrível. A personagem foi esticada demais ou então puxaram demasiado a corda ao que queriam fazer com a Clara. Ela arranja um namorado com o Danny, ela começa a namorar com o Danny morre a tentar salvá-la, melhor, a salvá-la, a ela, ao Doctor e a milhões de pessoas. Vão atrás dele para o inferno, segundo diz o Doctor. Não conseguem salvá-lo, porque ele decide não querer ser salvo, em detrimento de algo que ele fez durante a guerra, porque ele tinha sido soldado. Se ele escolhe salvar uma criança que ele teria morto por engano, enquanto foi soldado. E ela, a partir daí, passa-se. Epá, o personagem passou-se. Eu sei que há várias maneiras de lidar com o desgosto e com a perda. Epá, mas o ela passar-se tornou-se tão dependente do Doctor e o Doctor tão dependente dela que levou a um extremo que eu já nem sequer me importava o que acontecia com ela quando estava a ver os episódios. Aliás, eu fui daqueles que disse quando vi o Face the Raven, finalmente estava a ver que não. Olha, não concordo. Acho que quem viesse a seguir à Amy tinha um papel ingrato. Foi-lhe dado uma história cheia de mistério por trás, que era o The Impossible Girl, que depois acaba por ser uma história sem grande história. Ou seja, tem... Eu acho que é fantástica a história do Impossible Girl. É fantástica, mas não... É só aquilo, não se envolve mais, acabou ali. Só aquilo tem muito que se lhe diga. Ok. Mas sim. E depois a Clara acaba por ser uma companion como foi a Rose. Ok, tinha a personalidade dela, a cena de ser mais dada à adrenalina e ao meter-se em risco, mas eu continuo a dizer, foi o facto dela ser descuidada ou pouco cuidada com ela própria que fez com que ela se tornasse Impossible Girl. Não fazia sentido ela, não sendo assim, fazer o que fez para se tornar Impossible Girl. Não, ela tornou-se Impossible Girl sendo a pessoa que é cuidando dos seus. Portanto, ela quis salvar o Doctor e saltou para dentro do Rift. Achando que ia morrer ao fazer isso. Exatamente. Ou seja, ela abdica da vida dela, que é uma humana com 30 anos, mais ou menos. Sim, perto disso. Para salvar um Time Lord que tem 2000. Aliás, até o Strax que explica que não é o Time Lord que está a morrer. Toda a gente que ele alguma vez salvou, portanto, mais de metade do universo está a desaparecer. E a Jenny já tinha desaparecido e por aí adiante. Portanto, está a acontecer muito mais do que só
salvar um Time Lord. Ela salvou o universo a saltar para dentro do Rift. Mas é esta Clara que se sacrifica pelos outros, que depois também no Face the Raven se sacrifica pelo amigo dela. Aliás, aí ainda faz mais sentido porque o amigo dela só está na situação em que está por causa dela. Sim, porque a Childra usa-o como isco. Sim. Eu concordo contigo. Mesmo Uau. assim... Não. Até parece que andamos sempre a discordar. Em relação à Clara, sim. Mais ou menos. Eu concordo contigo. O facto é que ela cada vez mais está a agir como o Doctor agiria, mas não como aquele Doctor agiria, mas sim como o Matt Smith agiria. Sim. E foi isso que irritou os fãs, e a mim inclusive, que é, ela está a imitar o Doctor que conheceu perante um Doctor que não conhece. E agora que o conhece, com o Capaldi, que sabe como é a personalidade nova que ele tem, ela imita o Matt Smith, o Doctor do Matt Smith. Há de perceber os quirks, as piadas, não sei, é praticamente a mesma coisa. Portanto, o que o Smith tinha e o Capaldi não tem aparece na Clara. E se calhar foi uma forma de os escritores... Não, foi os escritores para... Os roteiristas, neste caso, manterem a parte cómica da cena. Não, porque tem mais piada o Capaldi sozinho, na minha opinião. Aqueles monólogos que ele faz, em que fala com as portas, em que fala com um quadro preto enquanto está a escrever coisas que não têm absolutamente nada a ver. Portanto, ele está a escrever uma equação e está a falar sobre música. Esse tipo de coisas têm piada. Na altura em que ele fala para a câmara e parte a quarta parede e fala para quem está a ouvir. Por acaso acho que foi mais parecida com a Rose, com a história da Rose, com se calhar a Rose com os quirks do Matt Smith, mas... Sim. Estou a dizer, a maneira como ela age, especialmente quando o Doctor não está ao pé dela, ela age como se fosse o Doctor. Ela ficou com um complexo brutal por ter saltado para dentro do Rift, por ter sobrevivido e mais que isso, por ser companion do Doctor. Não acho. Eu acho que sim. Se vires isto vezes suficientes, acho que ficas com a mesma ideia. Tu viste uma vez, revimos o primeiro episódio com o Capaldi uma vez, só para vermos a parte do discurso da Madame Vastra com ela, mas eu já vi isto várias vezes. Creio que esta foi a quarta vez que revi isto e é sempre esta a sensação que eu fico. Mudei de opinião, por exemplo, da Childra. Desta vez que vi contigo, fiquei com uma opinião bastante diferente da Childra que tinha. Portanto, ela não é tão self-centered quanto eu pensava. É sim, senhora. Não é nada. Não Antes é de passar para a Childra, fechamos então a Clara? Ok, fechamos a Clara. A morte dela, o que é que achas? Dos momentos mais espetaculares do Capaldi, visualmente falando, desculpa. Sim. Ok, a morte de um personagem nunca é uma coisa espetacular. Embora para mim o Face the Raven viesse demasiado tarde, porque eu confesso estava farto da Clara como companion, a morte dela, visualmente falando, é um momento espetacular. Foi sim, senhora, isso concordo. Ainda assim, a morte e depois mais à frente, não morte, paragem no tempo, sacada no último segundo, é uma coisa estranha, mas se foi merecida, assim foi. Morreu a fazer precisamente o que ela fazia, que é meter-se em sarilhos por quem gosta, a mexer em coisas que não entendia, sem sequer perguntar a quem percebia do assunto. Esse episódio para mim só me irritou porque a Childra continua a achar que é egoísta. A Childra, andando aqui para trás, é uma personagem que eles encontram num episódio, morre. É uma miúda, desculpa-me interromper, é uma miúda viking. Sim. Que morre a protegê-los. O Doctor mete-lhe um pedaço de tecnologia na testa que a torna praticamente imortal. Praticamente não, torna-a imortal. E ainda lhe dá uma peça idêntica para que ela, quando encontrar alguém com quem queira passar o resto da vida, possa dar a mesma peça a essa pessoa, para que ela não tenha que viver a eternidade sozinha. A Childra escolhe nunca entregar a peça a ninguém. Exatamente. Escolhe viver sozinha, salvo seja. A Childra cria várias vezes problemas ao Doctor, propositadamente. Não, a Childra cria uma vez problemas ao Doctor. Já antes disso tinha havido outra vez. Não, da outra vez foi por acaso. Estavam os dois no mesmo sítio. Tardis levou-o para onde ela estava. Ela tem, ao contrário dos Time Lords, ela não tem um cérebro que aguente lembrar-se de toda a vida que vive. Portanto, ela mantém memórias escritas, mas ela muda de nome, auto-intitula-se Me, e ela diz que está que vai continuar na Terra a cuidar da Terra depois do Doctor se ir embora. O Doctor faz o que tem a fazer e quando se vai embora deixa estrago, e ela fica para cuidar dos estragos e das pessoas que ele deixa para trás. Se ela é self-centered, se é egoísta, não é tanto quanto parece, e foi aí que eu fiquei com essa sensação ao rever desta vez, porque eu estava muito mais atento à conversa sobre o porquê dela ter atraído o Doctor e a Clara para aquele
plot enorme do Face the Raven, porque ela literalmente decidiu fazer uma comunidade alienígena escondida dentro de Londres em que havia paz, independentemente da raça. Quando foi confrontada com aniquilação total, inclusive dela mesma, ela fez uma escolha e escolheu trair o Doctor. Se gosto da personagem, epá, não. Mas percebo que ela não seja tão self-centered quanto isso. Continuo a adorar a atriz, que é Maisie Williams, conhecida como Arya do Game of Thrones, mas é a minha opinião, não é tão self-centered quanto eu pensava, quanto eu me lembrava. Quando estamos a ver os diários dela, vê-se que ela já foi apaixonada, já foi inclusivamente mãe e perdeu o filho ou a filha. O facto de ela escolher nunca entregar aquela peça que torna outra pessoa imortal, não dar sequer essa opção a alguém de quem ela ama, faz-me muita confusão. Ela a determinada altura usa, mas não é para tornar alguém imortal, para fechar um portal. Tudo bem, mas pronto. Ela quando usa... Já tinham passado não sei quantos séculos sozinha, portanto já podia ter usado. Ela já tinha sido mãe, já tinha sido casada várias vezes, já tinha sido mãe 3 ou 4 vezes, tinha visto um dos filhos morrer de velhice, enquanto ela não deixava de ser uma quase adolescente, pós-adolescência. Voltas a ir ao meu ponto, que é, nem para um filho ela usou aquilo. Exato. Eu não estou a dizer que ela não é, estou a dizer que ela não é tanto quanto eu me lembrava. Não é uma personagem de quem eu gosto. Não gosto da ingratidão que está representada na Ashildra, sobretudo depois de ter sido uma personagem que, quando nos é nos introduzida como sendo uma personagem que está lá pelos outros, que se sacrifica pelos outros, e depois de repente parece que a personagem não faz sentido nenhum com aquilo que nos foi introduzido inicialmente. Acho que é uma personagem que está mal construída, para mim não fez sentido. Sabes que a cena que mais me fez sentido depois da Ashildra ter sido feita imortal e se ter tornado um Mi, se ter auto-intitulado Mi, é a última vez que a vês. É no fim do universo, ela estar lá sozinha. O universo estar a acabar, ela está sozinha. O Doctor vai para lá com a Clara, tirada do momento da morte dela, com tecnologia dos Time Lords, e ela vai bater à porta da tarde. Só sobram aqueles dois vivos, que era também uma profecia de Galifreio, já agora. In the end we will seek the company of immortals. Falando em Time Lord, nestas temporadas somos apresentados não a um Time Lord novo, mas a um Time Lord que regenerou com uma nova cara, que já tínhamos falado nele anteriormente e já tinha aparecido anteriormente, que é o The Master. Só que está um bocadinho diferente. A vários níveis. Primeiro, agora não se pode chamar de Master, ou não se quer chamar de Master, porque seria melhor chamar-se de Mistress, então diminuiu para Missy, porque neste momento é uma mulher, regenerou para uma mulher, e enquanto as temporadas vão andando, a determinada altura a Missy começa a tomar uma consciência, coisa que o Master não tinha. Portanto, o Master foi levado à loucura por os Time Lords num plot anterior, e agora a Missy parece que está a desenvolver uma consciência, a desenvolver empatia. Sim, é mais empatia do que consciência. Sim, consciência ela sempre teve. A desenvolver empatia. E pede ao Doctor, no dia em que estava para ser executada, pede ao Doctor, se algum dia se cruzar com algum Time Lord que tenha sobrevivido e que tenha o mesmo problema, que o ensine, ou que a ensine, a ter a mesma empatia que ele tem. Então o Doctor resolve salvá-la e não a executar e prendê-la num cofre. Sim, a sentença dela acaba por ser ficar fechada durante 100 anos. 10.000 anos. Eu tinha ideia que eram só 100. Durante um determinado tempo, 10.000 anos, dizes tu? 10.000 anos. Num cofre em que o Doctor fica responsável por ficar à porta do cofre a tomar conta dela. E vemos uma Missy completamente diferente daquilo que tinha sido o Master. A combinação desta Missy com o Capaldi é incrível, que acho que também não ajuda que haja uma boa opinião da Clara quando existe mais química entre os atores, o Capaldi com a Missy do que o Capaldi com a Clara. Pelo menos a história. A Missy não entra no cofre enquanto a Clara está viva. Portanto, a Missy sempre foi uma antagonista da história enquanto a Clara está viva. Não, nem por isso. Ela ajuda a Clara a encontrar o Doctor. Aí já estava a Missy, desde que aparece como Missy, que já estava um bocadinho, que não sabia bem o que é que queria ser. Sim, desde que tentou tomar o mundo com os Cybermen, exato. Ela já estava naquela de, será que quero mesmo, ou será que já estou numa de, estes são os meus e eu quero é fazer uma vida com eles. Tanto é que há aquela cena que falámos do Doctor nos tempos medievais com uma guitarra elétrica e um tanque. Está a Missy com a Clara junto ao resto das pessoas a assistir. Sim, a Missy leva a Clara à procura do Doctor e é quando o encontram. Porque a Missy está realmente preocupada
preocupada porque acha que o Doctor se vai matar. Exatamente. Eu gostei muito da Missy, também é uma personagem que aparece e tem um fim dentro da história do Capaldi, ou seja, não continua para a Jodie, mas gosto muito mais de ver este Time Lord em partilha, ou seja, esta dualidade, sim, esta parceria, do que propriamente como antagonista. Gosto muito mais de os ver assim. E tem momentos fenomenais, de partir o coco a rir. Sim, desde momentos bastante bons de drama, sim, como tem momentos lendários, como estarem a discutir, porque ele pede-lhe ajuda apenas como uma segunda cabeça para pensar, em que está a Clara, o Nardole, que não vamos falar muito, mas é uma personagem secundária que está a ajudar o Doctor a servir como guardião da Missy. Está o Doctor, o Nardole e a Missy a falarem sobre um problema ainda dentro do cofre. Ela está sentada a um piano, a tocar piano, a tocar umas notas soltas, e estão a falar, mas estão-se a picar um ao outro inteligentemente. Não é um momento extremamente funny, mas está muito bem realizado, está muito bem feito, e eles os dois têm uma química brutal. Sim, não ajudou que na altura da Clara a Missy já estivesse presente, também concordo. Nesse ponto de vista, se calhar também tens razão. Ter a Missy junto à Clara, a Missy ofuscava muito a Clara. A Missy combinava muito mais com a Capaldi do que a Clara. A Clara tornava-se mais o sidekick da Missy do que o contrário. Sim. É verdade. Sim, nesse ponto de vista tens razão. Por acaso nunca tinha pensado assim. E depois de um episódio com a Missy era difícil. No episódio seguinte tens o Capaldi com a Clara, porque tinhas tido um episódio super fixe anteriormente. Não foi nada justo para a Clara ali naqueles episódios. Verdade. Falamos brevemente do Nardole. O Nardole era um mordomo cibernético que serviu a River Song e depois serviu o Doctor. Não vamos adiantar muito. Tudo o que dissermos sobre o Nardole vai ser um major spoiler. Sim. Porque mais do que o que estamos a falar ainda. Portanto, é basicamente o comic relief da história toda. É quase o Strax das temporadas anteriores. Às vezes nem os consigo distinguir. O Nardole do Strax. 2 cabeças de batata. Come on. Potato Man. O Nardole é apenas um humano baixinho, ou com a aparência humana baixinho de óculos. O Strax é tipo uma batata. Não são muito parecidos. Não são nada. Mas está até bem. Os jeitos e não sei o quê. Então... O Nardole tem uns tiques muito estranhos. O Nardole volta e meia tem um glitch qualquer e começa a tremer uma mão e coisas e é chato, pá. Não. É muito chato, é extremamente chato, mas é chato. O annoying é annoying o suficiente para... Ele é muito by the book, mas é um by the book chato. Sim. E como já falámos anteriormente, eu gosto de personagens que vão no by the book, mas aquele não. Aquele é só chato. Sim. Cada vez que descobria que o Doctor pegava na tarde e ia para qualquer lado e depois voltava segundos depois, ai meu Deus, porque tu prometeste que ias ficar à porta do cofre e desapareceste por um milésimo de segundo. Sim, ele é muito chato, e está sempre a resmungar. É tipo eu. Adiante. Concordo. Mas eu não sou o by the book. Só chato. O by the book cá em casa sou eu. O by the book és tu, o chato e annoying as hell sou eu. Ok, adiante. Falamos da Clara, falamos da Missy, que lá está, é aquela tal personagem que as linhas ficam um bocado blur entre companion, personagem principal e vilã. Se bem que acaba por ser a BFF do Doctor. Acaba por ser a BFF do Doctor. Nunca foi escondido que o Doctor e o Master eram amigos na academia. Sim. O Master vem do nada. É um cidadão de Gallifrey que foi escolhido para a Academia dos Time Lords. O Doctor é nascido de uma família nobre, mas eles são amigos. Eles olharam no mesmo dia para dentro do Time Vortex, do Chasm, Infinity Chasm, que é o nome que eles lhe dão, que é um tipo de Time Vortex que eles têm em Gallifrey, que era a iniciação deles como Time Lords, e foi aí que as coisas mudaram radicalmente para os dois. Mesmo assim continuaram amigos. A determinada altura o Doctor foge, o Master continua mais uns anos em Gallifrey e foge também, e depois é o que se sabe. Eles são BFFs, mas sempre foram antagonistas, e nestas temporadas não foram, que é a piada disto. Embora tenham começado por ser, porque a primeira vez que vês a Missy é logo no princípio, em que ela tenta dominar o mundo com os Cybermen. Mas logo no final desse episódio ela fica naquela de mas não é bem isto que eu quero. Exato. Eu quero ser vossa amiga. Exatamente. Eu quero o que tu tens, que é mais assim.
eu queria ter o que tu tens. E ele, mas eu não tenho nada. E ela aponta para a Clara e diz, tens tudo. E começa aí a redenção do Master / Missy, ou assim. Depois da morte da Clara e de uma coisa estranha que o Doctor acaba por fazer e a sua consequência, aparece mais uma companion que fica apenas meia temporada, chamada Bill Potts. O que achaste da Bill Potts? E é aqui que entra a minha opinião de que isto precisava de mais uma temporada. Completamente. A Bill merecia ter tido no mínimo uma temporada inteira. Sim. A Bill acaba por vir fazer aquilo que eu esperava de uma personagem como a Martha Jones. E não fez nada por aí além. Atenção. Mas fez o suficiente. Verdade. Então, a Bill trabalha na faculdade, no refeitório, a fritar batatas, mas gosta de ir assistir às aulas dadas pelo Doctor, e o Doctor apercebe-se e manda-a chamar e oferece para lhe dar aulas particulares. Pergunta-lhe porque é que ela não está inscrita e oferece para lhe dar aulas particulares. Sim, ela diz que nunca teve média para entrar, mas também nunca se candidatou. Está a trabalhar ali porque foi o trabalho que arranjou, mas que adora ouvi-lo falar e adora as aulas dele. Então vai sempre assistir, sempre pode. Então ele oferece para ser tutor dela. E aqui começa aquilo que eu acho que faltou na Martha. E fazendo aqui a comparação, eu na altura falei que a Martha era representada por uma atriz negra. Nestas viagens ao passado esperava-se que pelo menos houvesse alguma referência às implicações e de uma pessoa, uma pessoa com estas características físicas fazer viagens ao passado, das diferentes formas de se encaixar no passado comparativamente a um homem branco, sendo a Martha médica. Quase médica. Neste caso temos a Bill, que é apenas funcionária no refeitório, mas que tem uma vontade imensa de aprender. Tanto é que vai assistir às aulas sem estar inscrita. Também é representada por uma atriz negra. E a primeira vez que eles fazem uma viagem ao passado, a primeira coisa que a Bill diz é: eu não vou sair de TARDIS. Algo deste género. E o Capaldi vira-se para ela e pergunta: mas porquê? E ela aponta para ela própria: melanina. E o Capaldi faz um comentário que é: não te preocupes, porque na Europa havia muito mais pessoas com a tua cor de pele do que aquilo que a história diz. Não era incomum e não eram muito, não, pelo menos na época quando eles estiveram, 1800 e qualquer coisa, não era incomum encontrarem pessoas assim. Teria-se de ter cuidado por não se cruzar, não se fazerem passar por ninguém de casas nobres, mas não era tão incomum quanto isso, foi o que o Doctor lhe teve a explicar. Sim, é explorada a parte que as pessoas negras, sobretudo as crianças, estavam ali naquele rio ou lago, era rio, não era? É o Tamisa que tinha congelado. Naquela zona do Tamisa, muitas crianças negras e muitas mulheres negras muito pobres. Sim. E bastou, ou seja, um episódio em que isto é explorado, em que é feito este comentário de eu não quero sair de TARDIS porque, e apontar para ela própria e fazer um comentário sobre o tom de pele dela, o quão ela não se quer sujeitar àquilo, o ele comentar que, atenção, que a história esconde, mas existem mais como tu na Europa, volta, sim. Mas também mostrar que, apesar de existirem, não tinham a vida que os brancos tinham. E para mim ficou o trabalho que estava a faltar fazer, ficou feito. É falado mais uma ou duas vezes sobre isso, mas lá está, ele teve tão pouco tempo que não deu para explorar mais. Não foi muito mais explorado com a Bill, foi explorado mais à frente noutro episódio. Mas com os companions da Jodie. Com a Bill só foi mais uma vez. Nos Companions da Jodie tomou uma proporção mais épica num outro episódio, mas isto pomos um pin para quando falarmos com a Jodie, porque esse episódio é espetacular. Nos episódios da Jodie fala-se de uma data de temas importantes de falar. Para além disto, a Bill era abertamente homossexual, que comparativamente à Martha, que era simplesmente uma tontinha atrás do Doctor, a Bill tem liberdade para ser aquela personagem que vai atrás do Doctor porque quer viver todas aquelas experiências que o Doctor lhe proporciona e porque quer aprender mais e saber mais sobre o universo. Eu acho que a Bill olha para o Doctor. A primeira percepção que tu tens da Bill nos primeiros 10 episódios é que ela olha para o Doctor como uma mistura entre o avô e o professor e o Madman in a Box. O avô sábio e o Madman in a Box. E a partir dali
ela começa a perceber que ele é um gênio e a chave de todo o conhecimento que ela pode ter. Muito à procura de eu quero aprender contigo. Amiga dele muito, muito próxima, praticamente ao nível de todos os outros companions que o Doctor teve, muito rápido, mas nota-se logo a partir do segundo episódio uma mudança de como ela olha para ele, não de tu és um bocado louco, mas de tu és um gênio, eu quero aprender contigo, eu gostava de saber como é que a tua cabeça funciona. Eu quero saber mais sobre o mundo. Exato, sobre o universo neste caso. Sim. E atenção, à exceção do interesse amoroso com que ela começa, o facto de ela ser homossexual só é referido mais uma ou duas vezes em situações em que ou estão a flertar com ela e ela tem que dizer não leves a mal, não estou interessada porque não faz o meu género. E há um episódio fulcral em que ela faz este comentário a uma pessoa dos tempos romanos, do Império Romano. De uma legião romana. Uma legião romana. Um soldado de uma legião romana. E este soldado vira-se para ela e diz: então tu ainda és um bocadinho antiquada, és um bocadinho como... E aponta para outro colega da legião romana a demonstrar-nos que em tempos a homossexualidade, a bissexualidade era uma coisa absolutamente normal. Tocou nos pontos, nos momentos-chave, com 2 ou 3 frases que cortou logo os temas. A questão da melanina, que cortou. A questão de então és um bocadinho antiquada como... Não sei o que o também meu só colega, gosta de homens, exatamente. Que também só gosta de homens. Ficaram os 2 temas arrumados, sem precisar ir para todo um extremo, que eu espero, por favor, que a Disney não tenha levado esta série. É um dos meus maiores medos agora com esta nova temporada. Eu acho que não. Continuo-te a dizer que é o Chris Sandwell que está à frente disso. A BBC continua às rédeas da direção de conteúdos, portanto eu acho que não. Mas agora tu estavas-me a falar disso, de ser antiquado, de arrumar uma data de estigmas logo por aí. A homossexualidade e a bissexualidade já tinha sido abordada em Doctor Who muitas vezes neste revival. E normalmente sempre pela mesma personagem, que não apareceu com o Capaldi. E foi uma coisa que eu me lembrei agora que estamos a falar. O que é que seria se a Bill conhecesse o Captain Jack Harkness? Captain Jack... porque o Jack flertava com tudo, homens, mulheres e aliens. E quando eu digo homens, mulheres e afins, tudo mexesse, fosse vivo. Ele dizia olá e estava a flertar. Portanto, if it breathes, como dizia o Matt Smith, não, a Bill não lhe ia passar cartão porque é homem. Mas ele ia tentar, era isso que eu ia achar piada. Ele ia tentar e ia levar uma grande barra. E eu ia achar mas piada. Iam brincar imenso um com o outro na mesma. Porque o Jack é um brincalhão e a Bill também. E não iam ligar nenhuma a isso. Exatamente. Então a Bill acaba por morrer às mãos dos meus vilões preteridos, os belos dos Cybermen. A Bill acaba por ser um dos primeiros Cybermen, ainda naquele formato estético das primeiras temporadas, antes do revival. Da primeira série, exatamente. E é aqui que depois se faz este cruzamento que nós falámos no início do primeiro Doctor com o Doctor do Capaldi, e eles ligam um episódio do Doctor do primeiro, em que está o primeiro Doctor com um Cyberman, que seria destes... Não era a Bill, pois não? Não era a Bill. Mas era um destes Cybermans de primeira geração. Primeira geração, feitos precisamente do mesmo sítio, da mesma forma, com o mesmo aspecto estético. A Bill acaba por não morrer. A consciência dela foi salva por um interesse romântico dela que aparece no primeiro episódio. Não vou dar mais spoilers disto. Sim. E vemos o desespero da Bill, que não tem noção que foi transformada num Cyberman. Exato. Mas percebe que as pessoas à volta dela têm medo de se aproximar dela. Então nós vamos vendo takes, uns pelo ponto de vista da Bill, em que ela se vê como ela própria, e outros pelo ponto de vista de quem a vê de fora, que já vem um Cyberman. Os Cyberman nesta temporada fizeram alguns estragos, levaram-nos o Danny, o interesse romântico da Clara. Exatamente, isso já a versão avançada dos Cybermen. Sim. E levaram-nos a Bill. Isto na criação dos primeiros Cybermen. Levaram-nos a Missy. Não vamos entrar por spoilers no mesmo desta episódio, criação. No mesmo episódio levaram-nos a Missy
e a Bill. Sim. Ou melhor, é um episódio duplo, portanto, nestes 2 episódios levam-nos a Bill e levam-nos a Missy, ferem mortalmente o Capaldi ao ponto de levar à regeneração que ele quer evitar, ele quer morrer, portanto, ele vai para a Antártida para evitar regenerar para morrer, e é quando se cruza com o primeiro Doctor que está a tentar fazer o mesmo. Ou seja, eu já que não gostava do Cyberman, depois destas temporadas com o Capaldi ainda fiquei a gostar menos. Sim. Eu sempre pensei os Cybermen, a ideia por trás do Cybermen é engraçada do ponto de vista como vilões. Claro que os Cybermen são extremamente difíceis de fazer graficamente, não é? E o budget para fazer Cybermen mesmo é quase tudo prático. Eles não são digitais, eles são efeitos práticos. Portanto, eu percebo que eles são feios, que a maneira Nem como são. os novos até têm um aspecto gráfico giro, mas a maneira como eles agem, não sei o quê, é complicado, pronto. Comparado com outros, ok? Mas nem é por causa disso, é mesmo a cena de serem chatos, é porque eles querem sempre o mesmo, que é o Upgrade. O acharem que eles são um upgrade à forma humana. Porque eles foram programados para ser. Sim. Tu viste a história da origem deles, portanto, Sim. percebes o porquê. Ainda assim, continuo a não gostar. Cada vez que eles aparecem é novamente uma seca. À exceção do episódio da Clara com eles, em que a Clara se faz passar pelo Doctor, em que diz que Clara Oswald é uma ficção criada pelo Doctor para confundir ali os Cybermen. Quando é o princípio do fim do Danny. Sim, é quando a Missy nos diz, se revela quem ela é, exatamente. E apesar de eu ter dito que a Bill foi tudo aquilo que a Marta não foi, quero que fique bem claro, a Bill merecia mais uma temporada. Fosse com a Jodie, fosse com o Capaldi, eles mereciam os dois, a Bill e o Capaldi, mais uma temporada. Sim. Mas mesmo que fossem tirar o Capaldi, mantinham a Bill por mais uma temporada com a Jodie. Era uma personagem tão essencial a esta história. Tive pena que o Capaldi tivesse saído. Eu percebi os motivos pelo quais ele saiu foi por ser extremamente difícil de gravar Doctor Who. Ele disse que só faria estas temporadas e não queria estender o contrato porque é extremamente difícil manter os horários para gravar Doctor Who. Ele tinha participado nas gravações de Torchwood, que é muito menos, e mesmo assim foi extremamente extenuante para ele, e só fez aquelas temporadas precisamente porque era o que estava contratado. Não quis continuar. Nunca foi por diferenças de guião nem nada do género. Foi o que lhe propuseram. Ele disse que não quis sequer pensar em continuar. Mesmo assim, eu acho que podiam ter dado um fim diferente, mesmo que ele não quisesse regenerar e houvesse o Twice Upon a Time na mesma, ter dado um fim diferente à Bill, com a Jodie, por exemplo, com mais uma temporada na Jodie. Acho que o fim da Bill é incrível, atenção. Eu também acho que sim, mas acho que merecia esticá-la mais. Porque estava a fazer um trabalho incrível. Atenção, aquilo que nós já vimos da Jodie com os seus companions, conseguiram continuar o fio condutor daquilo que a Bill já tinha começado com os companions que vieram, que depois devemos falar disso a seguir. Mas a Bill merecia mais. Foi uma coisa que nunca experimentaram em Doctor Who. E isto, quem já viu as 26 temporadas anteriores, antes do revival, não há nenhum companion que passe de um Doctor para o outro que ganhe um companion alternativo ao meio do caminho. Desaparece um e vem outro. Por que não manter a Bill e meter mais quando aparecesse a Jodie Whittaker? Seria uma boa ideia. E depois a meio caminho saía a Bill. Pode correr muito mal, sabes? Porque depois já há dinâmicas. Ok, mas isso está sempre a acontecer em uma data de coisas, numa data de séries, porque não experimentares. É um risco. Eles correm poucos, não é? A trocar o ator principal. Sim, mas a cada 3 temporadas. Verdade. Eles trocam o ator principal a cada 3 temporadas, não é? É um risco. É verdade. Continuando assim nos vilões, não me lembro assim de mais nenhum vilão particular que tenha aparecido novo com o Capaldi. Não houve nenhum vilão novo, à exceção de 3 ou 4 fenómenos estranhos que foram acontecendo. Existem sim 2 coisas que não conhecíamos sobre os Time Lords, que é o Confession Dial, que... Adorei o episódio. Não gostei da história do híbrido, mas adorei a história do Confession Dial. Exatamente. O Confession Dial, que supostamente será
para ser aberto para a pessoa mais próxima do Time Lord quando ele morre, de vez. Que lá dentro tem uma confissão. Aquilo funciona de duas maneiras. Ou tem uma projeção, ou aparentemente aquilo também serve de prisão. E os Time Lords usaram a Ashildra e a morte da Clara para atrair o Doctor para dentro do seu próprio Confession Dial. Ele passou 7.000 anos a fugir de um ser que ele não sabia o que era, mas que o fazia desintegrar e integrar-se outra vez imediatamente a seguir dentro de um teleporte, a tentar fugir dali batendo numa parede de cristal com os punhos. Quase como estando num loop infinito de um pesadelo. Exatamente. O que eles queriam era que ia aparecendo em monitores a mensagem confess, porque eles queriam saber quem era o híbrido ou o que era o híbrido. Nunca fez sentido a história do híbrido, não vamos dizer o que é, não faz sentido dizer aqui o que é, mas foi por causa disso que o imprisionaram. Esse episódio é um dos meus preferidos do Capaldi. Também gostei muito. Fora o Twice Upon a Time, o Hellbent, que é o episódio onde ele está no Confession Dial, é um episódio duplo, é o Hellbent e o Hellsent, são os dois melhores episódios para mim. O primeiro ele está lá preso, o segundo ele sai, dá conta que está em Gallifrey e há consequências. Sim, eu gostei muito da ideia de o Confession Dial ser enfrentar os próprios pesadelos e ter que confessar alguma coisa. Acho que a ideia está de gênio. A história do híbrido, mantenho, também não gostei. Ficou-nos a falar da River Song, que volta a aparecer nesta temporada e que finalmente eles têm direito a passar uma última noite Antes disso, a River Song aparece à procura do Doctor, encontra a TARDIS, não vê o Doctor, encontra o Doctor e não o reconhece porque não sabe que ele tem mais caras. Sim, porque ela achava que ele não regenerava depois do Matt Smith. Leva para o meio de uma situação estupidamente perigosa e recambolesca, em que ela está a dizer que o Doctor nunca irá aparecer para o lado dela, nem correr galáxias à procura dela, porque ela não é ninguém para o Doctor, ela nunca virá aparecer ao lado dele, porque ele é maior do que tudo, é maior que o universo e não sei o quê, e cala-se, e de repente o Capaldi, que sempre esteve ao lado dela, está fisicamente ao lado dela, só lhe diz hello sweetie. A cena está tão fofa, desculpa, está mesmo fofa, ao fim de tanto tempo a conhecermos a River Song ao contrário. Sim. Essa cena está tão bem feita, está tão fixe. E como estavas a dizer... Sim, e é quando finalmente eles têm uma última noite juntos, num mundo onde uma noite dura 24 anos. Exatamente. Então eles têm direito a viver finalmente 24 anos juntos. É um momento fofinho saber que pelo menos o Doctor e o River Song tiveram direito a passar 24 anos juntos. Nessa noite, logo no princípio da noite, quando ela chega, ele oferece-lhe uma Sonic Screwdriver. Sim. E no fim dessa noite, desses 24 anos, ela vai numa de arqueologia para a maior livraria do universo que está encerrada, onde encontra o Doctor do David Tennant. No episódio The Library e Forest of the Dead, do episódio duplo, que são um dos meus preferidos dele, que é a primeira vez que o Doctor conhece a River, mas é a última vez que a River vê o Doctor. Portanto, exatamente. Timelines ao contrário. Foi um momento fofinho. Eu gostava que a River voltasse. Acho que dos spoilers que andei a ver, acho que ela volta com a Jodie, mas a Jodie não lhe diz que é o Doctor, certo? Não sei do que falas. Não, pronto, ele não vai fazer spoilers. Vamos ver. Só te vou dizer assim, existe uma aparição da River, eu acho é que não se vê. Eu vi estas duas últimas temporadas, quer a 12ª, quer a Flux, eu vi-as assim um bocado a correr, confesso, porque estava a perder um bocado o interesse e agora estou com um bocadinho mais atenção. Portanto, não te posso dizer, não é porque estou a evitar spoilers para ti, sei que ela está casted, ela entra no episódio, se há interação entre eles não faço ideia, não me lembro. Se ela aparece como easter egg para os fãs, se há mesmo uma interação entre eles, mas ela não lhe diz, não sei. O facto é que tu vais ver a seguir spoilers. E penso que do Capaldi é tudo o que temos para falar. Sim, acho que sim, destas temporadas e quer do Capaldi, quer de agora de fechar o ciclo do Steven Moffat como showrunner, acho que falamos tudo. Vamos ver se terminamos as soon as possible as temporadas da Jodie, para apanhar o mínimo possível de spoilers da nova série Doctor Who 2023.
Doctor Who 2024. Começou em 2023, no dia 25 de dezembro. Chama-se mesmo Doctor Who 2023? Exatamente. Alguma coisa queiras acrescentar sobre o Capaldi? Não, apenas que é um ator fantástico. Eu adorei o run dele como Doctor. Espero que haja mais um daqueles episódios fantásticos em que eles juntam uma data de Doctors e que ele seja convidado, que ele já se mostrou disponível para voltar a ser Doctor. Fica à espera porque eu adorei o run dele. Com isto, acho que só nos resta agradecer a quem nos ouve. Sim, muito obrigada. Agradecer a ajuda que nos dão e os comentários que nos vão mandando. Sabem que podem falar connosco por e-mail para geral@geekhub.pt, no Instagram geekhubpt ou na conta de Twitter geekhubpodcast ou na nossa página geekhub.pt, onde também está o link para poderem aceder à comunidade Geek Hub no Discord. Mandem as vossas sugestões, opiniões, o que gostavam de ouvir aqui discutido, se concordam ou não com o que ouviram, o que quiserem. Mas este episódio creio que está tudo. Até à próxima! Até à próxima!